Atos 18, a partir do verso 1, nós vamos ler até o verso 11 hoje, ok? A palavra de Deus diz assim: Depois disso, deixando Atenas, Paulo foi a Corinto. Lá encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália com Priscila, sua mulher, porque o imperador Cláudio havia decretado que todos os judeus deviam sair de Roma. Paulo aproximou-se deles e, como tinha o mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava. O ofício deles era fazer tendas. E todos os sábados Paulo falava na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Quando Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que Jesus é o Cristo. Como eles se opuseram e blasfemaram, Paulo sacudiu as roupas e disse-lhes: Que o sangue de vocês caia sobre a cabeça de vocês. Eu estou limpo dele e a partir de agora vou para os gentios. Saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício Justo, que era temente a Deus. A casa dele ficava ao lado da sinagoga. Crispo, o chefe da sinagoga, creu no Senhor, com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, creram e foram batizados. Certa noite, Paulo teve uma visão em que o Senhor lhe disse: Não tenha medo. Pelo contrário, fale e não fique calado, porque eu estou com você e ninguém ousará lhe fazer mal, pois tem muito povo nessa cidade. Assim, Paulo permaneceu em Corinto 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Muito bem, esse é o nosso texto, a nossa leitura da perícope. Nós vimos aqui na semana passada o contexto inicial que guia a gente aqui nessa passagem, a chegada de Paulo ali em Corinto. Ele vem de Atenas, né? E ele então, depois daquele discurso não muito assim bem sucedido, nós podemos usar essa expressão, né? Ali em Atenas, e algumas pessoas apenas creem, e ele então parte para Corinto. Nós vimos que é uma cidade bem próxima ali de Atenas, 85 quilômetros, né, relativamente próximo, e ele vai para lá, e foi isso que nós vimos aqui na semana passada, né? Então, eu vou assim só apresentar para vocês as divisões do nosso estudo, lembrando um pouquinho do que nós já falamos na semana passada também, tá bom? Então, eu dividi assim o nosso estudo nos seguintes pontos. São 3 pontos que a gente vai olhar nessa perícope. O primeiro ponto é a chegada de Paulo a Corinto, que é marcada pela providência divina. Esse é o ponto inicial. A gente viu isso aqui semana passada, né? Ficamos mais focados nos 4 primeiros versos. E vimos ali o que aconteceu, né? Paulo se estabelece ali, inicia o seu ministério ali naquela cidade. Deus providencia que um casal de judeus que se tornaram grandes amigos de Paulo, irmãos em Cristo, que o ajudaram fortemente em todo o seu ministério. Priscila e Áquila, eles se encontraram ali, começaram a trabalhar juntos. Paulo morou com eles por um tempo ali, e ali nós vimos que ele começou a desenvolver o seu ministério de pregação do Evangelho. Bem, então essa foi a primeira divisão do nosso estudo bíblico, que nós já vimos então na semana passada. Tem mais 2 aqui então para nós olharmos. Hoje nós vamos procurar ver a chegada da equipe missionária ali em Corinto. Então eu coloquei assim, a chegada da equipe missionária encoraja Paulo a uma maior dedicação no ministério. Esse é o ponto aqui. O verso 5 vai nos mostrar essa realidade, e os versos seguintes, até o versículo 8, nós vamos ver o desenvolvimento desse ponto aqui, ok? Então é isso aí, a chegada da equipe missionária encoraja Paulo a uma maior dedicação no ministério ali, ou ao ministério ali em Corinto. E o último ponto do nosso estudo, se nós tivermos condições aqui, eu acredito que nós teremos, eu coloquei assim: o encorajamento do Senhor a Paulo consolida a sua permanência em Corinto e o prepara para os desafios vindouros. É uma sentença grande, né? A divisão aí com uma sentença bem grande. Vou repetir. O encorajamento do Senhor a Paulo consolida a sua permanência em Corinto e o prepara para os desafios vindouros. Versos 9 e 10. Tá certo?
Vamos relembrar então? Primeiro ponto estudado, a chegada de Paulo a Corinto é marcada pela providência divina. Segundo, a chegada da equipe missionária encoraja Paulo a uma maior dedicação no ministério ou ao ministério. E o encorajamento do Senhor a Paulo consolida a sua permanência em Corinto e o prepara para os desafios vindouros. Tudo bem até aqui? Deu para entender aí? Os irmãos conseguiram pegar as divisões do nosso estudo? Então vamos olhar aqui hoje para o versículo 5, basicamente, que vai mostrar a chegada de alguns integrantes dessa equipe missionária. Quem é que chega aí? Abra aí a sua Bíblia, leia. Quem é que está aí aparecendo na tela? Aí. Silas e Timóteo. Lembram deles? São companheiros de viagem de Paulo. Estão caminhando com Paulo ao longo de toda essa viagem, segunda viagem missionária. Silas e Paulo partem ali de Antioquia. Eles saem de Antioquia e rodam ali pela Ásia Menor, passam por Derbe, Listra. É ali que Timóteo ele é agregado à equipe missionária, seguem, né? E quando chegam mais à frente, Lucas entra também na parceria ministerial, né? E aí continuam caminhando juntos. Então o verso 5 diz, quando Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, lembrem, eles ficaram por lá, enquanto Paulo havia se dedicado aí à missão ali, basicamente em Atenas. Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que Jesus é o Cristo. Então esse aí é o versículo que nós estamos vendo. Então, o que o texto nos mostra? Que há aqui um maior empenho de Paulo no ministério. Ele passa a se dedicar totalmente à palavra. O que isso significa? Isso significa que Paulo pegou a Bíblia e ele se trancou dentro de um quarto e começou a estudar a Bíblia mais, não é isso? É isso que significa? É claro que isso fazia parte, né, do ministério de Paulo. Mas o que significa aqui se dedicar totalmente à palavra? Ele passou agora a dedicar-se de forma integral à proclamação do Evangelho, ao anúncio do Evangelho. Ele passou, diz o texto aí, a testemunhar aos judeus. Lembrem-se que esse era sempre a estratégia de Paulo. Sempre que ele chegava numa cidade, ele procurava falar primeiramente aos judeus. E ele vai fazer isso. Antes ele não podia fazer isso muito bem, por quê? Porque ele tinha lá o seu trabalho. Estava envolvido lá com seus afazeres, com seus trabalhos, juntamente com Priscila e Áquila, fazendo tendas, e ele ficou, de certa forma, com seu tempo comprometido para fazer isso, né? Mas agora, quando a equipe missionária se torna completa novamente, se ajusta novamente, ele se envolve integralmente na proclamação da palavra. Se dedicar à palavra aqui significa isso, né? A mensagem do Evangelho. Ele passa agora a se dedicar integralmente à pregação, não mais ao trabalho, não mais aos seus compromissos, né, de serviço para o seu sustento próprio. E esses irmãos, então, agora se unem a Paulo para reforçar a equipe missionária. Os esforços missionários estavam carecendo ali, já que é uma cidade grande, como nós já vimos aqui na leitura, que o próprio Jesus disse para Paulo, olha, eu tenho muito povo nessa cidade, então o trabalho era grande. O trabalho era intenso e Paulo não daria conta de fazer tudo que ele tinha que fazer sozinho e ainda por cima trabalhando ainda, cuidando aí de arrumar o sustento financeiro para a sua subsistência. E esses homens então chegam e começam a ajudar Paulo. Como é que nós sabemos disso? Se os irmãos olharem na segunda carta aos Coríntios, abram aí. 2 de Coríntios, capítulo 1, no verso 19, a gente vai encontrar isso. Porque o Filho de Deus, Jesus Cristo, que foi anunciado entre vocês por nós, isto é, por mim, Silvano, que é quem? Quem será Silvano? Silas, né? Por Silvano e Timóteo. Não foi sim e não. Pelo contrário, nele sempre houve o sim. Então, por essa passagem aqui, nós podemos lançar um pouquinho de luz aquilo que Lucas está escrevendo em Atos.
quando o texto diz que Paulo então se dedicou integralmente à palavra de Deus, ele não fez isso sozinho. O seu trabalho, os seus esforços missionários ali na cidade de Corinto, não foi uma carreira solo, mas foi com a ajuda desses irmãos, Silas e Timóteo. Quando eles chegaram, então ajudaram Paulo, né, na proclamação da palavra. E com certeza isso deu um reforço muito grande, trouxe um reforço muito grande para o trabalho evangelístico ali da cidade de Corinto, porque, de fato, não havia como eu já havia dito aqui, né? Não havia como organizar ou conciliar muito bem essas duas tarefas, evangelização e trabalho, né, secular. Né? A razão por que isso acontece, irmãos, provavelmente é que com a chegada de Silas e de Timóteo, também chegou até Paulo uma ajuda financeira vindo da Macedônia. Paulo tinha que trabalhar para o seu sustento e ele estava comprometido com o trabalho. Então não dá para fazer tudo. Agora, os irmãos chegam, a equipe missionária aumenta. E não apenas ela aumenta em número, né, de participantes ali, mas ela também traz consigo duas coisas. Primeiro, traz o sustento financeiro. De maneira que Paulo pode agora não se preocupar mais com a questão material, né? O que eu vou comer, como é que eu vou pagar as contas, resolver isso que precisa ser resolvido, né? E ao mesmo tempo pregar o evangelho como se deve. Como é que a gente sabe disso? Veja aí 2 de Coríntios. A gente estava lá no capítulo 1, né? A gente olhou aí o último texto, 2 de Coríntios 1, agora 2 de Coríntios 11. Vejam aí, é uma referência aqui. Olha o que Paulo vai contar para essa igreja a respeito dos seus esforços ali. Mais uma vez a gente vai aprender um pouquinho mais, né? E estando entre vocês, ao passar privações, não me fiz pesado a ninguém. 11:9. Desculpa, eu não falei, né? 11:9. 2 de Coríntios 11:9. Então veja que Paulo estava trabalhando com Priscila e Áquila, mas estava enfrentando dificuldades. Não é fácil começar a vida num lugar que você é novo ali naquele ambiente. Não é assim? Na nossa vida acontece a mesma coisa, você muda de uma cidade para outra. E aí você tem que procurar um emprego novo, fazer uma rede de amigos, né, um network aí de trabalho para você poder conseguir algumas coisas, alguns negócios. É bem difícil. No início é extremamente complicado. E Paulo estava aqui olhando para o texto, veja aí, o versículo 9, ele diz que estava no meio dos coríntios passando privações. O que significa isso? O que vocês acham que? Necessidade mesmo, dificuldade financeira, né? Talvez não conseguindo fazer todas as refeições do dia. Pode ser. Algumas limitações que surgem quando nós estamos desprovidos, né? Sem trabalho, às vezes o negócio não está indo bem. Então, Paulo vai dizer isso. Não me fiz pesado a ninguém. O que isso quer dizer? Que Paulo, estando ali com aquela igreja, não cobrou daquela igreja sustento financeiro. Ele não quis se fazer pesado para aqueles irmãos. Mas o que ele diz aí? Pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram o que me faltava. Quem foram os irmãos que vieram da Macedônia? Silas e Timóteo. Então, parece aqui que quando Paulo está se lembrando aqui dos primeiros momentos ali em Corinto, trabalhando, né, tentando plantar a igreja ali, colher algum fruto entre os irmãos, alcançar algumas vidas para Cristo, e a igreja começando, o trabalho ainda pequeno, e Paulo dizendo, não, eu estou aqui passando dificuldades, mas não é justo, um povo tão pequeno ainda, e eu me tornar pesado para eles, sacrificando-os mais ainda. Então parece que Paulo está se lembrando aqui exatamente desse início, que Lucas está narrando para nós aqui no capítulo 18. E aí ele se lembra, né? Aí ele conta a história, que era conhecida dos
dos coríntios, que quando os irmãos vieram da Macedônia, supriram o que faltava para ele, né? E ele diz, em tudo me guardei e me guardarei de ser pesado a vocês. Então, a igreja de Corinto, algo aqui que a gente precisa pontuar, é que assim, a igreja de Corinto nunca ajudou Paulo em nada. Nunca, assim, sustentou Paulo financeiramente. Isso é uma coisa que ele expressa nas suas cartas. É provável que Paulo tenha recebido ajuda de alguns irmãos de forma pontual? É possível. Mas a igreja em si nunca se comprometeu com ele. Fala assim, olha, nós vamos te ajudar, você veio para cá, pregou o evangelho a nós, fundou essa igreja, está trabalhando aqui incansavelmente, está se dedicando, e nós vamos aqui estabelecer um valor para que você possa nos pastorear e nos ajudar aqui. A igreja de Corinto nunca fez isso. Nunca, irmãos. Paulo, mesmo depois que ele sai de Corinto e ele vai pregar em outros lugares, ainda assim, a igreja de Corinto sempre teve essa dificuldade. Na sua carta, ele chega a dar um puxão de orelha na igreja de Corinto, porque parece que essa igreja não gostava muito de contribuir financeiramente. E aí, ele tem que dar um puxão de orelha dizendo, olha, até as igrejas da Macedônia, pobres como elas eram ou são, nos pediram com muitas súplicas para participar dessa ajuda. Insistiram dizendo, nós queremos participar, Paulo. E Paulo dizendo, não, vocês não têm condições, vocês são pobres, vocês têm dificuldades. Eles falam, não, de forma alguma, nós queremos ajudar. E Paulo vai dizer, ó, eles deram de acordo com as suas posses e até muito além da sua capacidade. Eles contribuíram. Porque deram, ele vai dizer, antes a si mesmos a Deus. Então, é um puxão de orelha que Paulo dá aqui na igreja de Corinto, dizendo, olha, vocês são uma igreja rica, vocês são uma igreja próspera e certamente, né, a gente vê aqui que a igreja de Corinto era uma igreja que tinha uma condição financeira certamente muito boa, até pela condição da cidade, que eu citei aqui para os irmãos na última semana, né? Falei para os irmãos essa realidade aqui. E aí, mesmo tendo essa riqueza, sendo uma cidade próspera, a igreja tendo uma condição melhor, nunca fez isso. Aí quando ele escreve aqui no capítulo 8, da segunda carta de Coríntios, vejam aí, 2 de Coríntios, capítulo 8. Achem aí. Deixa eu abrir aqui na minha Bíblia. 2 de Coríntios 8. Vê aqui primeiro. Vamos ler essa história? Vamos ler esse puxão de orelha que Paulo dá na igreja ali de Corinto? Acharam? 2 de Coríntios 8, verso 1. Diz assim, também, irmãos, queremos que estejam informados a respeito da graça de Deus que foi concedida às igrejas da Macedônia. As igrejas da Macedônia sempre presentes, né? Porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria e a profunda pobreza deles transbordou em grande riqueza de generosidade. Porque posso testemunhar que, na medida de suas posses, e mesmo acima delas, eles contribuíram de forma voluntária, pedindo-nos com insistência a graça de participarem dessa assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas pela vontade de Deus deram a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós. Ele está fazendo a menção de quê? Da ajuda que ele recebeu, né? Duas ajudas. A ajuda aos santos da Judéia, primeiro aqui que ele está cobrando, porque a igreja tinha dito que ia dar uma oferta para a igreja da Judéia e até agora não tinha dado. E Paulo está assim, eu estou esperando isso de vocês há um tempão, até agora vocês não fizeram nada. E agora Paulo está lembrando da ajuda da igreja da Macedônia também para ele, coisa que a igreja de Corinto nunca fez. Ok? Então, pesada, né?
Cadê? Eu parei aonde? Agora o 6. Isso nos levou a recomendar a Tito que, assim como havia começado, também completasse essa graça entre vocês. Mas como em tudo vocês manifestam abundância, na fé, na palavra, no saber, em toda dedicação e em nosso amor por vocês, esperamos que também nesta graça vocês manifestem abundância. Então, ó, sejam né, liberais nesse sentido, né? Tirem o escorpião do bolso, né? Não sejam mão de vaca, como a gente usa, né? Expressão, né? É exatamente isso aqui que Paulo está dizendo para eles. Então, gente, aí ele vai discorrer sobre essas coisas, né? Para que eles sejam estimulados nesse ato de ofertar. Então, era uma igreja, queridos, que não tinha, assim, muito compromisso nesse campo. Não só com Paulo, mas parece que até com relação aos outros irmãos. Não tinha assim, aquela disposição de ajudar financeiramente. Então, é algo que a gente precisa sempre considerar aqui. Então, essa foi a primeira razão pela qual Paulo pôde agora se dedicar integralmente ao ministério, porque suas necessidades materiais foram supridas. Agora, há uma segunda razão também que eu penso que é importante nós considerarmos aqui, porque não é apenas uma questão financeira em si. Eu sei que isso é uma área que trazia muita dificuldade para Paulo, tanto é que ele vai citar isso na carta dele, né? Ele faz questão de mencionar, é porque ele realmente sofreu. Mas há também, queridos, um outro ponto a ser observado, é que com a chegada de Timóteo e de Silas, aquelas inquietações que estavam na mente, no coração de Paulo sobre os irmãos ali de Tessalônica, se acabam com a chegada de Timóteo. Timóteo chega trazendo notícias da igreja de Tessalônica. Lembra? Está lembrado do contexto? Vocês têm um mapa na cabeça aí? Filipos. De Filipos foram para onde? Tessalônica. De Tessalônica para onde? Começa com B. Bereia, né? Vão para Bereia. De Bereia, Paulo vai para onde? Atenas. De Atenas para Corinto. Então, esse é o mapinha. Faz um mapa aí na sua cabeça. Aí. Quando ele sai de Tessalônica, ele sai debaixo de um tumulto. E ele deixa Timóteo lá para apagar aquele incêndio e tentar ajudar aquela igreja. Na verdade, ele envia Timóteo lá depois, né? Para que Timóteo pudesse suprir a fé daqueles irmãos quando ele chega em Atenas. E aí Timóteo vai para Macedônia, ele volta ali para Tessalônica, e isso consolida a igreja, e enquanto isso Paulo está onde? Paulo está lá em Corinto, com a cabeça assim, fervendo. Preocupado com os irmãos. Plantei uma igreja lá, igreja próspera, mas eles ficaram sozinhos. Nós precisamos saber como que eles estão. Então Timóteo vai lá, e Timóteo não chega. Naquela época não tinha como mandar um WhatsApp, né? Falar assim, ó, tá tudo bem aqui, graças a Deus. Tá aqui, tirar foto, fazer uma selfie, né, com a igreja. Ó, todo mundo aqui bem, fica tranquilo aí. Não existia isso. O que tinha que fazer? Esperar. Tinha que esperar ele chegar. E Timóteo nada que chegava, né? Veja aí 1 de Timóteo, capítulo 3. Vamos ver aí 1 de Timóteo, capítulo 3, verso 1. É isso mesmo? Deixa eu ver se é isso. Não. Tessalonicenses 3, versículo 6. Timóteo estava lá em Tessalônica, né? E ele chega lá em Corinto, dando notícias, né? Então diz assim, agora porém, verso 6, né? Agora porém, com o regresso de Timóteo, vindo do meio de vocês, trazendo-nos boas notícias a respeito da fé e do amor que vocês têm, e ainda de que sempre guardam grata lembrança de nós, desejando muito nos ver, como aliás também nós temos vontade de ver vocês, verso 7 aí ele diz. Sim, irmãos, por isso ficamos animados a respeito de vocês, pela fé que vocês têm, apesar de toda a nossa necessidade e tribulação. Então,
Paulo escreve a cartinha lá, né, para os crentes de Tessalônica. Olha, eu estava aqui, coração pesado, sem notícias de vocês, e Timóteo nada de chegar, e eu que agoniado, uma tribulação terrível que eu estou passando aqui. Mas agora, isso acabou, né? Silas e Timóteo chegaram, trouxeram ajuda financeira, trouxeram apoio pessoal, a equipe cresceu, os recursos chegaram e as notícias boas também chegaram. Então agora o coração está como? Leve. E aí? Fica melhor para trabalhar assim ou não? Muito mais fácil, né? O coração está mais tranquilo, mais sossegado, então o negócio flui. Então é isso que está acontecendo aqui. Por isso que Lucas vai dizer que Paulo então se entrega totalmente à pregação do Evangelho com a chegada de Silas e Timóteo. O reforço aparece, sustento aparece e boas notícias chegam também. Então, maravilha, vamos em frente, vamos pregar o Evangelho aqui em Corinto. E aí ele vai pregar, e ele prega onde, gente? Vamos voltar aí para o texto? Deixa eu achar aqui o texto de novo, que o meu já sumiu. Atos 18. Então eles vão pregar. E eles pregam para quem? Verso 5, desculpa aí. Primeira de... Muito texto, né? A cabeça está difícil. Atos 18, 5. Quando Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra. E aí diz, testemunhando aos judeus que Jesus é o Cristo. Então, agora eu vou me dedicar à pregação do Evangelho entre os judeus. Vou lá anunciar para eles o quê? Que Jesus é o Cristo. Esse é o sentido aqui, né? Se entregar à palavra. O que é a palavra? É a palavra do Evangelho. E o que é o Evangelho? É você contar, olha, sua vida vai ficar uma maravilha, não vai faltar dinheiro para você, prosperidade, saúde, riqueza. É isso, queridos. Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida, Ele quer fazer feliz. É isso? Não. O Evangelho é o anúncio da obra de Cristo realizada pelos nossos pecados. Então, ele vai dizer lá, olha, Jesus, ele é o Messias, ele é o Cristo que foi prometido para nós. E ele vai contar para os judeus ali de Corinto o que Deus fez para o seu povo por meio do seu Filho Jesus encarnado que veio para morrer numa cruz. Então ele se dedica a isso, gente. Bacana, né? Ele se envolve intensamente aí com esse trabalho. E aí, queridos, aparecem aqui os desdobramentos dessa dedicação de Paulo, Silas e Timóteo na pregação do Evangelho. São apresentadas aqui duas reações bem distintas por parte de dois grupos. A gente vai ver a resposta dos judeus à pregação de Paulo ali na sinagoga entre eles, verso 5 na segunda parte, né? E o verso 6. Então diz o seguinte, verso 6, como eles se opuseram e blasfemaram, olha a reação dos judeus. Paulo está pregando, todo empolgado, né? Todo animado, se dedicando. O que eles fazem? Eles criam resistência. Típico, né? A gente já está vendo isso desde lá de trás. Os judeus estão sempre resistindo ao Evangelho. E eles começam a se opor e a blasfemar. Rejeitando a mensagem do Evangelho. O que Paulo faz? Sacode as suas roupas, né? Isso aqui nos lembra o episódio lá de Antioquia, né? Da Psídia. Ele sacode as suas roupas e vai dizer, olha, o sangue de vocês caia sobre a cabeça de vocês. Eu estou limpo do sangue de vocês. Eu estou aqui pregando, me dedicando, tenho falado, mas vocês estão se opondo e vocês ainda estão blasfemando. Quer saber? Acabou. E aí Paulo se afasta deles, né? E se aparta então de pregar para eles e diz, agora eu vou para os gentios. E os gentios lá, obrigado, que bom, né? Até que, enfim, igual lá na Antioquia que a gente viu, eles vibraram, né, por causa dessa decisão de Paulo. E aí vai apresentar uma outra reação, porque, diz o texto, isso aqui é legal, né, porque
Olha o que acontece aí no versículo 7. Saindo dali, então ele sai da sinagoga, vai embora ali do meio deles, entrou na casa de um homem chamado Tício Justo, que era temente a Deus. O que é um homem temente a Deus? Era um gentio, provavelmente aqui um oficial romano, que era simpatizante do judaísmo e se dedicava, né, às orações, aos estudos da palavra, só que não havia se tornado judeu, ok? Mas estava lá, igual o Cornélio que nós vimos um pouco atrás aí também. Então ele entra na casa de um homem chamado Tício Justo, que era temente a Deus. Olha que curioso aqui. O que o texto vai dizer? Onde a casa dele ficava? A casa dele ficava ao lado da sinagoga. Paulo, né? Sai de uma casa para outra. Vou para os gentios. Quando ele sai, Tício está lá. Opa, vem aqui. Ô, por favor, venha. Né? Queira entrar. Já estava lá esperando, né? Quando viu, certamente, provavelmente Tício estava ali naquele momento, ouvindo a blasfêmia e a oposição dos judeus, e falou assim, não é certo isso, está errado. E quando Paulo falou, eu vou para os gentios, aí Tício abriu um sorriso, né? Falou assim, é agora, você vai para minha casa, aqui do lado. E ele, né, Paulo imediatamente entra na casa dele, que era ao lado da sinagoga. Olha que coisa bacana, olha que reação bacana, né? O evangelho, Deus, mais uma vez, irmãos, Deus está providenciando meios para que o seu evangelho, a sua palavra, a sua igreja cresça ali em Corinto. Tudo para dar errado ali, né? Mas está dando certo. Deus está sempre colocando pessoas em situações e momentos exatos para resolver o problema. Você quer falar, irmão? Fala aí. E aí a gente vai ver algo mais curioso ainda. Veja aí o texto. Olha o verso seguinte. Olha o verso seguinte. Olha a ironia aqui, queridos. Olha que ironia que acontece aqui no verso. E vai ter uma outra, hein? Vai ter uma outra lá na frente. Oi. O chefe. Ele era o que. A palavra aí é aquele que governava a sinagoga. Era o líder da sinagoga. Era a pessoa que estava responsável por aquela sinagoga. Literalmente. Assim, a palavra que aparece aqui, se a gente for traduzir ela literalmente, é o que governa. É o que governa a sinagoga. Então, vamos ver aí. Crispo, vai aparecer um homem aqui, Crispo, o chefe da sinagoga, creu no Senhor. Não só ele, mas o quê? Toda a sua casa, a família toda creu. Olha o problema que surge aí para os judeus, né? O chefe da sinagoga fala assim, não, eu creio. Vocês não querem? Eu quero. Eu creio que Jesus é o Messias. Eu creio que Jesus é o Filho de Deus que veio ao mundo para morrer pelos nossos pecados. E ele creu. Também muitos dos coríntios, ouvindo, creram e foram batizados. Olha que legal, gente. Então, vejam as duas reações aqui, né? Antagônicas. Os judeus se opondo e blasfemando. E os gentios? Nós queremos, nós estamos sedentos, crendo e sendo batizados, se unindo à igreja, né? Então, muito legal isso aqui. Bacana essa resposta, né? Tem uma menção, veja aí, tem uma menção a Crispo na carta que Paulo escreve aos Coríntios, 1 de Coríntios 1, versículo 14. Dou graças a Deus por não ter batizado nenhum de vocês, exceto Crispo e Gaio. Então, Paulo, quando ele está escrevendo a carta, ele está se lembrando, né? A igreja de Corinto estava tendo muitas divisões lá, grupinhos. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Então, algumas pessoas estavam se gloriando, eu sigo a Paulo, ele me batizou. E Paulo falou, peraí, eu dou graças a Deus, não é que Paulo era contra o batismo, né? Graças a Deus que eu não batizei nenhum de vocês. Aí depois ele vai lembrar
no versículo 16, né? Os da casa de Estéfanas, ele vai se lembrar aqui, mas, enfim, ele vai citar Crispo. Então, Crispo, chefe da sinagoga, ele é mencionado aqui por Paulo, e ele teve o privilégio, né, de ser, podemos dizer assim, batizado pelo apóstolo Paulo ali. Tá? Então, bacana isso aqui, né, gente? Vamos ver a parte final para a gente encerrar? O último ponto aqui. O encorajamento do Senhor a Paulo consolida sua permanência em Corinto e o prepara para os desafios vindouros. Versos 9 a 11. E aqui há um fator extremamente importante destacado por Lucas, né? É que Paulo recebe um encorajamento para continuar o trabalho ali. Porque ele poderia ficar até desanimado, né? Porque os judeus, mais uma vez rejeitando. Mas, diz o texto aí, versículo 9, certa noite, Paulo teve uma visão em que o Senhor lhe disse: não tenha medo, pelo contrário, fale e não fique calado. Segue aí o versículo. Porque eu estou com você e ninguém ousará lhe fazer mal, pois tenho muito povo nessa cidade. E aí, o que vocês acham? Foi bacana esse encorajamento? Paulo estava ali, talvez, de certa forma, um pouco desanimado, né? Para o Senhor aparecer para ele numa visão, é porque a coisa, talvez, o coração dele estivesse meio pesado, porque eu tenho me dedicado primeiramente aos judeus, meu povo, e eles não querem, né? Será que vai acontecer o mesmo que aconteceu em outros lugares, em Atenas, em Tessalônica, Bereia? Será que a gente vai viver sempre isso, dessa situação? E aí Jesus aparece para ele e fala assim: Paulo, não tenha medo. Não, continue a pregar, não se cale, porque eu sou com você e ninguém vai ousar fazer mal a você. Eu não vou permitir ninguém tocar em você. Eu tenho, Paulo, muita gente nessa cidade. O que acontece aí? Versículo 11. Assim, ou seja, diante disso, Paulo permaneceu em Corinto 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Então, foi necessário esse encorajamento do Senhor, para que Paulo não desanimasse, para que Paulo não se amedrontasse e continuasse pregando a palavra. Porque Deus tinha muito povo ali. Jesus disse: eu tenho muita gente aqui, muitos eleitos aqui. Você precisa pregar para eles. Ninguém vai fazer mal a você. Eu vou te guardar. E guardou mesmo. Guardou. Porque o desdobramento aqui dessa passagem, deixa eu voltar aqui. Se vocês olharem os versos seguintes, o que vai acontecer aí? Semana que vem a gente vai ver isso. Tá? Cadê? Oh, meu Deus, onde é que eu estou? 18, 11, né? O que acontece aqui? Surge um tumulto, gente. Um tumulto na cidade envolvendo Paulo. E quem é que estava por detrás desse tumulto? Tentem adivinhar. É difícil. É muito difícil adivinhar. Mas tentem adivinhar aí quem é que estava trabalhando para atrapalhar os planos de evangelização de Paulo. Quem? Os judeus. Os judeus. Povo bom, né? Gente boa eles, né? Gente boa. Então eles se uniram, levantaram-se contra Paulo e levaram ele até o tribunal da cidade. Qual foi a acusação? Esse homem quer persuadir as pessoas a adorar a Deus de um modo contrário à lei. Agora complicou para Paulo, né? Complicou? O que Jesus disse para ele? Ninguém vai fazer mal a você, Paulo. Eu estou te guardando. Quando Galho ouve essas coisas, a gente vai ver aqui depois, ele disse: não quero saber desse assunto não, isso é um problema de vocês. Pensei que era um problema maior, mas vocês estão tratando da lei de Deus de vocês. Larga isso para lá. Qual foi a reação? Expulsou eles de lá do tribunal. Vai embora daqui. Resolve a vida de vocês, né? O que eles fizeram? Olha o que acontece aí no versículo 17. Então, todos agarraram quem? Sóstenes. O que Sóstenes era? Então teve um substituto, né? Teve um substituto lá na sinagoga. Crispo saiu, Sóstenes entrou. Sóstenes entrou como o líder agora da...
E aí, quando eles viram que não tiveram nada, pegaram Sóstenes, o chefe da sinagoga, e começaram o quê? Que povo maluco! Começaram a bater em Sóstenes, espancar diante do tribunal. Galho olhou aquilo ali e falou, deixa se matar, pode se matar, deixa assim mesmo. Isso é interessante, queridos, é bem interessante, porque Sóstenes, ele vai aparecer na história. Ele vai aparecer. Depois, deixa eu ver aqui, ó. Eu separei aqui para que a gente pudesse ver, né? 1 de Coríntios 1, versículo 1. Paulo escreve essa carta lá em Éfeso. Ele estava em Éfeso, quando ele escreve a primeira carta aos Coríntios. Isso aqui, uns 5 anos depois, mais ou menos. Então, olha o que diz aí, 1 de Coríntios 1. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Cristo Jesus, e o irmão Sóstenes, surpresa, né? A igreja de Deus que está em Corinto. Então, Paulo está escrevendo uma carta para a igreja de Corinto, junto com quem? Então, parece que virou rotina o chefe da sinagoga se converter lá, né? Todos os chefes da sinagoga de Corinto parece que iam se convertendo ao evangelho. Então, é algo curioso que aparece aqui. E esse Sóstenes aqui, provavelmente, é bem certo de que seja ele, porque não faz sentido Paulo escrever uma carta de Éfeso para os crentes de Corinto citando um Sóstenes de Éfeso. Ele está, em outras palavras, dizendo, eu escrevo junto com o irmão Sóstenes, que é daí. Vocês lembram dele? Então, ele está mandando saudações para vocês aí. Né? Então, que legal, né? Ver como que Deus trabalha, né? Os judeus bateram em Sóstenes, e Sóstenes falou assim, meu Deus, deixa eu sair daqui, deixa eu fugir desse lugar, e eu vou virar crente, eu vou virar um cristão, vou me converter e vou seguir o evangelho. Então, legal, né? Isso aí foi pela dor, né? O pessoal gosta de falar isso, né? Mas eles querem atacar. E aí apanhou. Irmão, não tem sentido nenhum bater no cara, né? Não quero. E aí não fez. Não conseguimos, então pega um porrete aí, vamos arrebentar com ele, acabar com ele aqui. Só assim, ai, meu Deus, né? Pedindo socorro. E aí, provavelmente, a partir desse episódio, Sóstenes falou, né? Não quero mais nada com esse povo. Agora eu vejo que eles estão errados. E nós precisamos seguir a Jesus. Gente, é isso aí. Então, semana que vem a gente vai continuar aqui e ver essas coisas. Deu para entender aí? Muito bem, vamos orar? Vamos orar.